Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou advogado, especialista em propriedade intelectual, atuo na área de assessoria empresarial, atuo com franquias e, além disso, sou sócio na empresa Invogue Consultoria, tá legal? Aqui apresento para vocês o nosso curso de extensão Lei de Franquias. Vamos ter, a partir de agora, um contato, um panorama geral relacionado a essa legislação que trata de um tema que está totalmente em evidência no cenário atual brasileiro, no cenário econômico, e que só cresce, que só está em expansão, perfeito? Todos aqueles que, de algum modo, atuam com o direito empresarial acabam tendo contato com um sistema de franchising, seja para atuar na formatação de uma franquia, no momento de escolha de uma franquia, na defesa de direito, na análise do contrato, questões de disputas judiciais. E para chegar nesse ponto, para conseguir com segurança dar respostas para problemas nesse escopo, é necessário ter um norte de atuação e um norte de estudo, e esse norte eu vou fornecer agora nesse curso, tá legal? Vou fazer um panorama geral sobre a legislação, os principais pontos dela. É uma lei curta, não é uma lei longa, a gente está falando aqui da Lei 13.966 de 2019, uma lei relativamente recente e que tem muita coisa interessante para a gente tratar, tá legal? Então vamos lá, vamos dar sequência e caminhar aí com o conteúdo. Em primeiro lugar, a gente fala de franquia, vocês vão encontrar também como franchising, um termo estrangeiro para a mesma denominação. E o sistema de franchising no Brasil é algo bem interessante, tá bom? Antes de mais nada, vamos lá. A gente tem que partir do início. O que é franquia? O que é franchising? Quando a gente trabalha ou analisa uma empresa, chega um momento dela que ela quer crescer, que ela quer expandir. E quais são as formas de expansão de uma empresa atualmente? Ela pode simplesmente crescer, aumentar o número de funcionários, aumentar seu espaço físico, aumentar sua operação e, e por si só aumentar seus números. Perfeito. Mas há outras formas. A gente fala das formas de expansão. A primeira dessas formas que eu menciono é a licença de uso de marca. A empresa ela pode começar a ter, após ter a sua marca já registrada, ter sua marca definida, permitir que outros empreendimentos utilizem essa marca, mediante uma remuneração, mediante um proveito econômico, alguma concessão de algum benefício. A gente está falando apenas da autorização de exploração da marca, sem falar em transferência de know-how, e eu friso isso e vocês vão entender um pouco mais adiante, tá? Além da licença de uso da marca, há outras formas de expansão. A gente pode falar também na criação de filiais, lojas próprias, são ramificações do mesmo CNPJ, sob a mesma direção, compondo o mesmo grupo econômico, que também não deixa de ser uma forma de crescimento. E há o ato de franquear, esse sim, o mais importante aqui para gente. Franquear nada mais é do que replicar um modelo de negócio com certo sucesso. E esse replicar significa transferir para outra pessoa o conhecimento relacionado à gestão, relacionado à operação, ao know-how de um negócio e os direitos conexos, principalmente o uso da marca. Então, franquear é quase que licenciar a marca com alguns requisitos, algumas formalidades, de maneira mais completa, tá? E também a relação de interdependência entre a pessoa que recebe e a pessoa que concede tem uma distinção bem interessante. A gente pode falar então que franquear é ceder o direito de uso da marca ou patente, ceder uma propriedade intelectual, principalmente a marca, pensando em uma distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos, serviços ou tecnologia. É conceder a marca, ceder a marca e deixar que essa pessoa realize a administração, a operação, a apresentação da mesma maneira como é o meu negócio. Sempre padronização. Padrão é uma palavra muito importante no sistema de franchising. O padrão é essencial para a uniformidade desse sistema.
E tudo isso não é gratuito, é sempre mediante uma remuneração, que pode ser uma remuneração direta ou indireta. E nessa remuneração, ela, via de regra, é pela taxa de franquia, a pessoa paga para poder iniciar a sua franquia, e royalties, que é uma porcentagem descontada no curso da relação contratual, tá bom? Mensalmente, normalmente, mas não tem uma regra geral, não tem uma regra definida, específica e rígida para isso. Vamos continuar a exposição que vocês vão entendendo, é, vai ficando mais claro conforme a gente avança, tá? Qual que é a vantagem de franquear? Você vai iniciar um negócio já recebendo uma marca, já recebendo um modelo, só para você replicá-lo. E aí já tem um diferencial, já tem uma vantagem competitiva, já tem um processo padronizado, formalizado, replicável. Eu já tenho meio caminho andado. Eu já recebi um modelo de sucesso, agora eu tenho que pegar esse modelo, aplicar na prática e seguir com ele, tá? É, o sistema de franquias, ele se iniciou aqui no Brasil muito tempo atrás, e a lei anterior era a lei 8.955 de 94. A gente está falando da 8.955 de, opa, aqui é um 9, tá? 94. Essa é a lei antiga. E ela abriu espaço para a lei mais recente, que é a lei 13.966 de 2019. E essa é a lei que a gente vai ter como objeto de estudo agora. Ela entrou em vigor em março de 2020 e segue valendo até então. Além dessa lei, a gente também trata do Código Civil, a gente também trata da CLT, a gente trata da Lei de Propriedade Industrial, Lei de Arbitragem e outras também leis esparsas por aí, tá bom? Eu menciono a CLT, mas não existe relação de emprego aqui. A gente vai ver mais adiante. É só porque às vezes tem algumas questões dentro dela, justamente até para afastar esse reconhecimento de um vínculo empregatício. Dentro do sistema de franquia, a gente tem duas figuras, o franqueado e o franqueador. O franqueado é a pessoa que vai receber a concessão de direitos de uso da marca e outros direitos conexos e vai receber o know-how. É aquela pessoa que recebe tudo que o franqueador construiu para poder replicar, tá? Ele vai ter o conhecimento de todo o sistema da franqueadora, desde métodos administrativos a métodos comerciais e padrões de operação. Tem também a figura do master franqueado, que algumas franquias maiores acabam utilizando. É um franqueado que ele tem uma autoridade para explorar determinada região. É um franqueado que vai buscar outros franqueados também, tipo um subfranqueador. E a figura do franqueador é quem especificamente vai controlar e ceder os direitos. Ele controla o sistema de franquia, define quem vai ser o franqueado, quais são as especificações, quais são os padrões, o que tem que ser seguido e vai ceder isso mediante a remuneração que a gente já comentou. Essa remuneração ela pode ser de inúmeras maneiras. Cada sistema de franquia é único. Pode ser com base na venda de produtos, uma porcentagem da venda, pode ser cobrada uma taxa de fornecimento, royalties, taxa de franquia. Normalmente, a via de regra é uma taxa de franquia, que vai compor o investimento inicial do franqueado, e um royalty, ali em torno de 6% sobre o faturamento líquido mensal ou bruto mensal do franqueado, mensalmente. Tá bom? Perfeito, então. Algumas questões gerais para falar até sobre o critério de franqueabilidade. A legislação ela não estabelece requisitos mínimos para iniciar uma franquia. Eu não tenho um tempo mínimo que eu tenho que estar ativo no mercado, eu não tenho que ter o número mínimo de unidades, eu posso franquear, digamos que no dia seguinte que eu abrir minha empresa, tá? Mas o bom senso é necessário aqui. Para franquear, é necessário que o seu negócio ele já tenha uma maturidade, ele já tenha um padrão, ele já tenha uma reputação no mercado, que ele já seja um negócio consolidado, para que a partir do momento que eu comece a replicá-lo, o sucesso seja replicado também. A ideia é justamente multiplicar o sucesso do seu negócio. Não é vender a franquia que vai te trazer o lucro, mas é uma outra franquia rentável que vai te remunerar mensalmente. E a partir disso eu vou ter inúmeros outros franqueados no mercado, tá?
Como critério de franqueabilidade, quando você chegar com o seu cliente, o cliente pensando em formatar uma franquia, o que você vai pensar? Você vai pensar basicamente em 3 principais perguntas. É assim que eu divido pelo menos a análise que eu gosto de fazer. Primeiro de tudo, a marca do negócio, ele já tem um sucesso? Ele já é uma marca forte? É uma marca que está registrada? Ele é o titular e proprietário dessa marca? Essa marca, ela tem um diferencial? Perfeito. Um posicionamento correto no mercado? Perfeito. Após isso, a marca, a pessoa que vai franquear, ela sabe como transferir o know-how? Ela vai conseguir transferir esse conhecimento para o terceiro? Ele já tem um processo bem estruturado, padronizado, que qualquer outro local consiga fazer igual? Uma hamburgueria, por exemplo. A minha hamburgueria aqui faz dessa maneira. Eu consigo fazer com que outras hamburguerias façam dessa maneira também, desde o produto, a apresentação, a forma de venda, a distribuição, como chega no cliente, a recepção do cliente, o final do produto, a limpeza, a abertura do caixa, o encerramento do caixa, tudo isso tem que ser pensado. E a terceira pergunta, a marca ela é reconhecida pelo cliente? Como é que o cliente já enxerga aquela empresa? Enxerga aquela empresa como uma empresa iniciante, uma empresa amadora, ou como uma empresa já que é robusta, que já tem um mercado, uma empresa de confiança, pode acessá-la a todo momento, que vai ter um resultado positivo? Pensando nessas 3 hipóteses, a gente chega na possibilidade ou não de franquear aquele negócio. Se eu chegar a respostas negativas, significa que ele não pode ser franqueado? Não. Significa que você vai ter que tomar alguns cuidados na operação do seu cliente, você vai ter que ter uma atenção com o seu cliente, uma construção, uma estratégia a ser traçada para que no futuro ele possa ser franqueado. Ah, o cliente ainda não reconhece a minha marca. Tá legal, vamos trabalhar em cima disso. Tanto na parte jurídica, quanto na parte de brand, na parte de design, no marketing. Vamos trabalhar num conjunto. O profissional que atua aqui, o advogado que atua aqui, a empresa de consultoria que atua aqui, ela não vai atuar sozinha, ela vai atuar com outros profissionais. Um contador, uma agência de marketing, um designer, para tudo caminhar de acordo com o objetivo final, tá bom? Na sequência, essa nova lei que eu mencionei, ela traz algumas vantagens. As principais vantagens dela, já falando de um panorama geral, e até chegar para iniciar o artigo 1º, ela vai falar de soluções para fomentar a atividade de franquia, ela vai trazer a exigência de transparência e previsibilidade no processo de franquia, que é um dos grandes problemas que a gente tinha no sistema anteriormente. Um certo equilíbrio entre o franqueador e franqueado, mas não é um equilíbrio absoluto. O franqueador ele sempre está acima, ele vai ditar as normas para o franqueado seguir. Se o franqueado não quiser, ele parte fora desse negócio e busca outro. Mais ou menos assim funciona. Então a gente vai ver o contrato. O contrato ele é um contrato leonino, um contrato de adesão rígido e desigual, porque o franqueador ele tem sim muito mais poder, muito mais benefícios dentro disso em relação ao franqueado, que vai apenas obedecer e seguir com a padronização, uma liberdade muito mais restrita, tá? Como contrapartida, receber um negócio que já está dando certo. Em geral, a lei nova ela consolidou alguns pontos da jurisprudência. A jurisprudência é uma fonte de estudo muito importante, porque a lei ela é curta, as lacunas a gente vai preencher os métodos de comatação, com o Código Civil, com os princípios gerais, sociabilidade, operacidade, eticidade, mas a jurisprudência ela traz entendimentos e consolida alguns pontos que são muito importantes no dia a dia, principalmente normalmente pensando em transparência e previsibilidade, tá? E ela vem para mitigar interpretações dúbias, certas palavras que traziam 2 pontos que acabavam gerando dúvida, tá? Pontos de destaque dessa nova lei, além das vantagens, ela passa a autorizar o uso do juiz arbitral, geral que a jurisprudência aceitava, agora é expresso. Ela deixa claro que a exclusividade não é mais obrigatória, a gente vai falar sobre exclusividade mais adiante. O franqueador ele deve ser o titular ou está autorizado pelo titular para realizar exploração de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual.
franquear sem ter a propriedade, sem ser o titular, principalmente o titular da marca, é muito inseguro, é muito frágil, porque você pode iniciar uma franquia e depois de um tempo você perceber que você não tem a marca, o seu registro de marca foi indefinido, outra pessoa conseguiu a marca antes de você, aí você tem que mudar toda a operação da sua franquia, que às vezes resulta em gastos muito altos e até a quebra do negócio. A franquia também pode ser adotada como por empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos. É uma menção, mas a gente não vai abordar isso diretamente. A gente está falando aqui da franquia comercial. Uma empresa privada tem uma operação e quer iniciar a sua franquia. O que o artigo 1º da lei fala? Esta lei, ela disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador ele autoriza, por meio de um contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, então a autorização de marca e propriedade intelectual no geral, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva, não tem mais exclusividade com obrigatoriedade, de produtos ou serviços. E também o direito ao uso de métodos e sistemas de implementação e administração do negócio, ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador. Receba a marca, receba a propriedade intelectual, eu posso produzir, distribuir e a partir de um método do franqueador. Isso na administração, na implementação, na operação. Tá legal? E tudo isso mediante remuneração direta ou indireta, as taxas e os royalties. Tá legal? Sem caracterizar, isso aqui é muito importante, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado e seus empregados, e ainda que durante o período de treinamento. Isso significa o quê? Não tem relação de consumo ou relação de emprego entre o franqueador e o franqueado, e entre o franqueador e os empregados do franqueado, tá bom? Não há essa caracterização direta. Na relação de consumo tem algumas especificidades, mas não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Não nesse curso em específico até, é uma questão muito mais vertical. Aqui eu estou passando um panorama geral, um conhecimento horizontal para você ter uma noção do todo, para você conseguir analisar o todo e a partir daí dar uma orientação para o seu cliente, tá bom? Franquia, resumindo tudo isso que eu expus até agora, é um sistema, é um método, um modelo de negócio específico com know-how, inteligência e padronização. Padronização é a palavra mais importante dentro da franquia. E que todo esse conjunto, junto com as propriedades intelectuais correlacionadas, marca, patente, direitos autorais, ou trade dress, concorrência desleal, tudo relacionado, eu vou ceder para uma outra pessoa mediante uma remuneração, direta ou indireta. E essa remuneração é a taxa de royalties, a taxa de franquia, enfim. Então, temos a propriedade intelectual, lá passa para os serviços, métodos, remuneração e sem uma relação de consumo e emprego. Perfeito? E até então, tudo isso que eu falei está no artigo 1º, parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? É interessante já ter essa noção inicial para que quando chegue até vocês um cliente nessa área, você já saiba, opa, eu sei o que é franquia, já sei onde procurar. Vou primeiro consultar a lei, após consultar a lei, eu olho a jurisprudência para ter um norte de qual é o caminho que eu tenho que seguir para encontrar determinada resposta ou para fazer determinada análise. Na sequência, eu vou iniciar, vou falar por cima aqui, vou começar a pincelar a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que é o documento mais importante da franquia, que é o documento que é o pontapé inicial, é o primeiro contato do franqueador e do franqueado, que vai começar a formalizar a sua relação. É um documento que está previsto lá no artigo 2º da Lei de Franquias. Esse artigo traz vários requisitos a serem seguidos e ela vai determinar o sucesso ou não dessa relação de franquia, tá? Como que funciona esse contato inicial? O franqueador inicia sua operação como franqueador, começa a divulgar a venda de franquias. Tem um contato inicial com os interessados na compra dessa franquia. Ele vai ter uma entrevista, ele vai ter uma análise desse candidato a franqueado. Se a análise for positiva, ele vai entregar uma COF para ele, a Circular de Oferta de Franquia. O candidato vai receber essa COF, vai analisá-la e vai decidir se vai avançar ou não
no procedimento da aquisição da franquia, tá bom? Até interessante mencionar que entre o recebimento da COF e a assinatura é obrigatório, por lei, um prazo de 10 dias. Tem que existir esse prazo de 10 dias sob pena de nulidade. Mas o bloco agora já está se encerrando. Vou pausar por aqui e a gente dá sequência no próximo bloco, perfeito?